Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Mais Saúde. Aqui no Mais Saúde eu te ensino, eu te ajudo a se livrar das dores de coluna em casa, sem remédios e sem cirurgia, certo? Só que hoje nós estamos na 7ª live de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. O evento Semana Sem Dor de Coluna começará na próxima semana, de 28 de novembro até 2 de dezembro. Esse evento é 100% gratuito, 100% online, e é nesse evento que eu vou te dar os primeiros passos para você conseguir se livrar das suas dores de coluna, sem remédio, sem cirurgia e em casa. Para participar é super simples, você vai aqui no meu perfil no Instagram, tem lá o linkzinho azul, você vai clicar nesse link, colocar o seu e-mail e entrar por nosso grupo do WhatsApp. Por que entrar no grupo do WhatsApp? Porque é por lá que nós vamos passar todas as informações do evento, todos os materiais de apoio, tudo sobre o evento, você será informado nesse nosso grupo do WhatsApp, certo? Só eu e minha equipe que iremos estar enviando as mensagens lá nesses grupos. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, o link também vai estar aqui no perfil. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link da inscrição do evento Semana Sem Dor de Coluna estará aqui abaixo desse vídeo. Se mesmo assim você não encontrar, me mande uma mensagem que eu e minha equipe fazemos a sua inscrição. Só não deixem de participar. Bom, eu sou Kate Machado, especialista em coluna, e hoje, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre o que é que você tem que fazer, como é que você faz para você resolver as suas dores de coluna sem cirurgia. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Cido. Como é que você vai resolver as suas dores de coluna, se livrar das suas dores de coluna sem cirurgia? Eu sei que isso já pode ter ao menos passado pela sua cabeça. Ai, será se eu não consigo me livrar dessas dores de coluna? Será se é porque meu caso é só a cirurgia resolve? Minha dor é tão forte, o remédio não alivia a minha dor, o alongamento que eu faço só piora a minha dor, qualquer movimento que eu venha fazer minha dor piora. Será se realmente só a cirurgia para resolver isso? E é sobre isso que nós vamos abordar nessa live de hoje. Eu não vou ficar especificando os tipos de cirurgia de coluna. Eu quero te levar informação para deixar você cada vez mais claro e mais ciente do que acontece numa cirurgia, se realmente ela será benéfica para você, se você por em algum momento já pensou que a cirurgia seja para você. Provavelmente o seu caso de dor de coluna não é um caso cirúrgico. Mas, Kate, como assim? Você nem me conhece e você tá aí falando que minha dor não é caso cirúrgico. Por que que eu estou falando isso? Porque os estudos comprovam que 95% das pessoas que sentem dor de coluna não são caso cirúrgico. Por isso que eu estou te falando que a probabilidade da sua dor, de o seu caso não ser cirúrgico, é muito grande. Apenas 5% das pessoas que sentem dor de coluna, 5% é um percentual muito baixo. Apenas 5% dessas pessoas realmente são pessoas que precisam fazer uma cirurgia de coluna. Mas que não necessariamente essa cirurgia vai tirar essa dor da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá com tanta dor que ela quer que o médico pegue ali com a mão, ó, e tire a dor dela. Mas não é assim que acontece. E é isso que nós vamos abordar nessa live de hoje, certo? Me coloquem aqui nos comentários de onde é que vocês estão me assistindo. Eu gosto de saber de onde é que vocês são. Eu sou de Aracaju, Sergipe, nordestina, pelo sotaque dá pra perceber. Me mandem aqui de onde é que vocês estão aí me assistindo, tá? E aí, o que é que acontece? A partir do momento que você fica claro do Ceará, que você fica claro, que você entende tudo que eu tô falando aqui, você já chega ao médico com outra concepção, né? Às vezes as pessoas não têm essa informação e ela vai pro médico e fica ali só na mão do que o médico vai falar pra ela. E a partir, ó, Vitória da Bahia, meu vizinho.
E a partir do momento que você tem essas informações, você já chega no médico de outra forma, né? Realmente, né, a probabilidade de meu caso ser cirúrgico é muito pequena, talvez não seja por isso. E é esse tipo de coisa que o conhecimento faz com você. O conhecimento te deixa seguro, você não fica ali dependendo só o que os médicos vão falar. Então, assim, vem aqui, assista, olha, Paulo de Santo André, vem aqui, assista as lives, adquira esse conhecimento, porque a partir do momento que você adquire esses conhecimentos que eu tô trazendo aqui, você já chega ao médico com outra percepção, né? Nós vivemos, você sabe que tudo é muito comercial e às vezes às vezes seu caso nem chega ali àquele ponto de realmente precisar uma cirurgia e aí o médico já, não, vamos marcar uma cirurgia porque ele ganha com isso também. Então tem muito esse lado comercial, como tem o lado comercial também dos medicamentos, da indústria farmacêutica, deixa ali, ó, claro para você que o que vai tratar sua dor, que o que vai tratar suas dores é o remédio. Então, tudo isso tem uma indústria por trás, comercializando essas informações. Mas a internet está aqui para nos ajudar, né? Para abrir a nossa mente e mostrar outros caminhos, clarear, nos deixar claro todas essas informações. Por isso que eu digo que o conhecimento traz liberdade. O conhecimento te traz liberdade, o conhecimento te traz segurança, você tem mais confiança no que você realmente precisa fazer. Por isso que eu estou aqui todos os dias, né? Se fosse simplesmente só fazer um exercício, só fazer um alongamento, todas as minhas lives aqui seriam de alongamento para te ajudar. Mas não é só isso. Tem muita coisa por trás de um alongamento feito. Tem muita informação que você precisa também saber. Não somente como é que tem que se exercitar, qual é o alongamento que você tem que fazer, certo? Por isso que eu tô aqui sempre abordando essas informações. E aí, o que é que acontece? Você, possa ser que seja o seu caso, mas você já pode ter ouvido de outras pessoas que... eu fiz a cirurgia de coluna, não sei, tem vários tipos de cirurgia, vamos supor que fulano fez a cirurgia e que essa pessoa continua sentindo dor de coluna. E aí essa pessoa foi fazer a cirurgia e ela postou todas as fichas dela na cirurgia. Ela tinha certeza que ela ia fazer a cirurgia dela, ela ia voltar para casa, ela ia se recuperar e que mais nunca ela ia sentir dor de coluna. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Você vai entender por que essa pessoa que fez a cirurgia não necessariamente significa que ela vai estar livre da dor de coluna. Então, para você chegar ao ponto de realmente se submeter a uma cirurgia, você tem que ter muita certeza, né? Muita certeza que realmente você está entre os 5% da população das pessoas que realmente precisa se fazer a cirurgia de dor de coluna, certo? Eu falo isso porque eu recebo mensagem todos os dias. Você já deve conhecer alguma pessoa que já fez a cirurgia, que continue sentindo dor, né? Eu tenho casos de alunos meus que me relataram que já fez cirurgia, que tem anos que sentem dor de coluna e que a cirurgia não interferiu em nada na dor dele. Ele continuou sentindo dor do mesmo jeito, certo? Então, tenha isso em mente. Apenas 5% da população realmente é um caso cirúrgico e não é porque você vai fazer uma cirurgia que a sua dor de coluna, você vai ficar livre da sua dor de coluna. Esse é o primeiro ponto na sua live. Tenha isso em consciência, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. E aí as pessoas podem ficar assim, mas Kate, a minha dor é muito forte, por isso que meu caso é cirúrgico. Eu tenho medo de um tratamento convencional não resolver o meu problema. O que seria um tratamento convencional? Seria o tratamento com medicamentos, seria o tratamento com fisioterapias, com exercícios, com mudança de hábitos, né? Uma pessoa que tem dor de coluna, ela tem que levar em consideração que ela precisa se mudar os hábitos, ela precisa de repente perder peso, porque quanto mais a coluna dela estiver sobrecarregada, mais difícil esse processo. Ela tem que ter consciência que ela precisa melhorar a sua postura, que quanto mais você está com uma postura ruim e você passar horas nessa postura ruim, isso também aumenta o atrito da sua coluna e aumenta a compressão dos seus discos, dos seus nervos. Então é assim, aí as pessoas ficam o quê? Mas eu tenho medo desses tratamentos convencionais,
dessas mudanças de hábitos, de tudo isso não resolver o meu problema, né? Isso acontece muito. E eu entendo você, eu entendo as pessoas que às vezes você já tentou várias coisas e não conseguiu, já gastou muito dinheiro com tratamento, com a quiropraxia, com sessão de ozônio, que não é barato, com medicamentos e mais medicamentos, e que mesmo assim essa pessoa consiga se livrar da dor de coluna. Mas não quer dizer que o que você fez de repente não foi tão da forma certa como foi para você. Ou a perspectiva que você colocou em cima daquilo, né? Eu sempre falo aqui, não é as 10 sessões de fisioterapia que vai fazer você se livrar da sua dor de coluna. Não é o medicamento que o remédio passa que vai fazer você se livrar da sua dor de coluna. Não é isso. Se fosse só isso, eu nem estaria aqui. Porque se fosse só isso, não teria tantas pessoas aqui atrás dessas informações e eu não teria tanto conteúdo para abordar aqui todos os dias. Se fosse somente isso, você teria tomado o remédio que o médico passa e você não estava aqui atrás de mais informações. Você teria feito as 10 sessões de fisioterapia e você não estaria aqui atrás mais de informações. Você teria pego um alongamento aqui que eu passo, você fez, conseguiu aliviar ali a sua dor, mas não é só isso, senão você não estaria aqui mais atrás de informações. Se fosse somente isso, eu não teria um método com começo, meio e fim, com uma metodologia sequenciada para tratar a dor de coluna das pessoas. Então, assim, são pequenos passos, mas não é uma coisa que vai te levar, não é um medicamento que vai te levar, não são somente 10 sessões de fisioterapia, é um método, é uma sequência. Precisa-se de um processo evolutivo para isso, tá? Então, assim, as pessoas ficam com medo do tratamento não funcionar, ficam com medo do exercício não funcionar para você. Muitas vezes, é porque o meu diagnóstico, a gente se vitimiza muito, né? Porque o seu problema é maior que o problema de fulano, porque a sua dor é maior que a dor de fulano, porque a sua idade, Kate, você conseguiu se livrar da dor de coluna porque você é nova, eu já tenho não sei lá quantos anos. Então, pare de arrumar justificativas e foque no que realmente precisa ser feito, tá? Então, assim, tem medo, não tenha medo de se movimentar. Fala isso aqui todos os dias. Tenha medo de você passar uma vida inteira, cada vez com mais atrito, e cada vez com esses músculos aqui que sustentam a sua coluna mais fraco. É esse o medo que você tem que ter, tá? Se movimentou, fez um alongamentozinho, doeu um pouquinho? Faz parte. Por que faz parte? Há quanto tempo tá que você não realmente mexe, não exercita essa musculatura da sua coluna? Há quanto tempo que você não faz isso? Então, é normal você começar a fazer um simples alongamento terapêutico e você sentir um incômodo, e você sentir uma dor. Mas isso não quer dizer que o seu caso não permite que você faça um alongamento. Tá, gente? É essa consciência que eu quero acabar levando para você e para todas as pessoas que me assistem aqui, né? E aí o que eu quero falar, não é porque você fez a cirurgia que você não vai sentir mais dor de coluna. A maioria das pessoas que fazem cirurgia de coluna, elas continuam sentindo dor de coluna. Mas, Kate, mas por quê? Porque você não consegue, quando você faz uma cirurgia, tirar o problema dali. Tipo, às vezes a pessoa faz, não sei, um exemplo assim, uma cirurgia de pedra nos rins, né? E o que causa aquela dor muito forte ali naquela pessoa é justamente aquelas pedras nos rins. Aí a pessoa vai lá, faz a cirurgia, tira as pedras dos rins, não sente mais dor. Mas o caso da coluna não é assim. Porque a nossa coluna aqui não é uma coisinha. Aqui, ó, tem ligamentos, tem vértebras, tem discos, tem nervos. Então, são muitas coisas, são muitos pontos. A coluna é longa, tem a parte cervical, tem a parte torácica, tem a parte lombar. Então, assim, não é algo tão simples. Não é você chegar aqui, fazer a cirurgia e remover essa hérnia de disco que vai fazer com que você não tenha dor de coluna, não sinta mais dor. Até porque estudos comprovam que a quantidade, se eu não me engano, se não me falha a memória, 70% das pessoas que têm hérnia de disco, essa hérnia pode ser reabsorvida naturalmente pelo organismo. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você tem hérnia de disco, eu tenho uma hérnia de disco, uma proeminência discal, que é um iniciozinho de um componente herniado, um pequeno componente herniado, uma hérnia extrusa, independente da sua hérnia.
Se você tem uma hérnia de disco, os estudos comprovam que de 6 a 18, ou são 16 meses, não me lembro ao exato, a probabilidade é de 70% do seu corpo reabsorver essa hérnia de disco, dessa sua hérnia de disco deixar de existir. E como é que você consegue isso, Kate? Como é que eu posso conseguir isso para não precisar me submeter a uma cirurgia? O movimento, o exercício, exatamente esses tratamentos convencionais, certo? Você vai imobilizando a coluna, você vai afastando essas vértebras, você vai descomprimindo a sua hérnia de disco, você vai fazendo os exercícios, os alongamentos, dia após dia, até você chegar a um ponto que o seu próprio organismo vai reabsorver essa hérnia. E essa porcentagem é ainda maior nas pessoas que têm o grau de hérnia mais avançado, que são as hérnias extrusas, aquelas hérnias mais avançadas, aquelas hérnias onde o núcleo do disco saiu assim, tá bem acentuado. A porcentagem dessas pessoas é ainda maior do seu organismo reabsorver. Então, assim, para que fazer uma cirurgia? Certo? Aí tem os outros casos também da pessoa, certo? Vamos supor que tá lá, né? Tá lá a sua hérnia de disco, ou então a pessoa fez uma cirurgia de artrodese, que ela pegou um pino, tem aqui esses 2 discos, ela foi e colocou pinos aqui entre um disco e outro, o médico disse, olha, você precisa fazer a cirurgia, seu disco tá muito fino, parará, seu caso é cirúrgico, você vai lá, você se submete a uma cirurgia, tem todo aquele paranauê de um processo cirúrgico, um pós-operatório, uma anestesia, uma enxurrada de medicamentos, muito gasto, né, na cirurgia, no pós-operatório, numa pessoa para acompanhar. Então, são várias coisas que estão em volta disso. E aí você vai lá, faz a sua cirurgia de artrodese, que o médico disse, possa ser que realmente seja seu caso, né? 5% da população que tem dor de coluna que é caso cirúrgico. Mas vamos supor que você está dentro desses 5% que realmente precisa fazer a cirurgia. Você vai lá, faz o artrodese e coloca pinos aqui entre essa vértebra e essa aqui, ó. Coloca aqui os parafusinhos e isso aqui vira um osso só, né? Ele passa a ser uma coisa só. Não vai ter a flexibilidade porque não tem mais esse disco aqui. Esse disco não tá mais solto. Então, você faz isso aqui, ó, vira como se isso aqui virasse uma vértebra só. Tá sendo claro? Tá dando pra entender? E aí, a pessoa faz a cirurgia aqui do artrodese, e aí acontece o quê? Ela volta pra casa, tem o pós-operatório dela, ela se recupera, enfim, e daqui a pouco ela sente a mesma dor que ela sentia antes de fazer a cirurgia. Então, assim, o caso dessa pessoa realmente era cirúrgica, ela precisava fazer essa artrodese, só que isso não quer dizer que ela não vá mais sentir dor de coluna. Porque ela fez a artrodese aqui, só que a partir do momento que ela faz essa cirurgia aqui, esse disco aqui, essa vértebra aqui começa a trabalhar mais. Alguém não está trabalhando. Alguém está aqui, ó, é paralisado, impedido de trabalhar. Então, essa aqui começa a trabalhar mais, essa aqui começa a trabalhar mais. Você começa a sobrecarregar esse disco, você começa a sobrecarregar esse disco, você começa a sobrecarregar outras estruturas. E o que é que acontece? Você fez a cirurgia de artrodese, mas a sua musculatura aqui continua fraca. Os seus discos... Ai, cadê minha... Não tá aqui. Os seus discos... Ah, tá ali, não vou pegar não. Os seus discos continuam apertando, as suas vértebras continuam apertando os seus discos. Então, aquela cirurgia que você fez não tirou o atrito da sua coluna. Aquela cirurgia que você fez não parou de seu nervo aqui ser cutucado. Então, você vai continuar sentindo a dor se você não fazer nada, se você não movimentar, se você não fizer um alongamento terapêutico para você tirar esse atrito da coluna. Mesmo que você já tenha feito a cirurgia de coluna, mesmo que você esteja entre esses 5% da população e mesmo que realmente o seu caso seja cirúrgico, você vai continuar sentindo dor. A probabilidade, porque o atrito tá lá na sua coluna, a musculatura aqui profunda que sustenta a sua coluna continua fraca, seus discos estão lá sendo esmagados, seus nervos estão lá sendo cutucados e você vai continuar sentindo dor, certo? Então, assim, não tem outro caminho. O seu caminho tem que ser o movimento. O seu caminho, se você quer se livrar da sua dor de coluna, pare de achar que é um medicamento que vai tratar a sua dor,
que o seu caso é só cirurgia, que você já tem todos os tratamentos e você não conseguiu. Pare de criar 1000 coisas e vá fazer um movimento. Vá seguir um método, vá seguir um passo a passo. Tire o atrito dessa coluna, gere o que é que você precisa de microfortalecimentos. Kate, eu não consigo nem andar 10 minutos, como é que eu vou fazer um alongamento terapêutico que você passa aqui? Você precisa de um pouquinho. Eu não tô pedindo pra você passar 1 hora se movimentando, você que tá com dor de coluna. É um pouquinho. Eu quero você melhor 0,01% todo dia. Então você vai lá e você faz um pouquinho que a sua dor permite fazer. Mas você precisa de pequeno, microfortalecimento. Você vai lá, gera um microfortalecimento na sua coluna hoje. Amanhã você vai lá, gera um micro, pequeno. Você tá com dor, você não consegue gerar grandes fortalecimentos. Você não consegue fazer grandes movimentos. Mas um pouquinho você consegue. E é esse pouquinho que você vai lá fazer. Todos os dias você vai fazer esse pouquinho e você vai aumentando. Hoje eu consigo fazer 2 pouquinhos. Amanhã você consegue fazer 3 pouquinhos. E assim vai. Sem pressa e sem pausa. Não ache que a sua solução é a cirurgia. Porque a maioria dos casos não é. E a maioria das pessoas, eu nunca recebi, eu nunca tratei, eu nunca lidei com ninguém que vem até mim, que tenha feito uma cirurgia de coluna e que não... eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia, mas nunca senti dor. Eu nunca recebi essa mensagem aqui, né? Possa ser que provavelmente não é o seu caso. Provavelmente, ou você nunca fez uma cirurgia, ou você acha que seu caso é só o cirúrgico, né? Ou você já fez a cirurgia e continua sentindo dor. Então, não tem outro caminho de você ter saúde. Isso falando até para as pessoas que não sentem dor de coluna. Não tem outro caminho de você ter uma longevidade com saúde, com vitalidade, se você não se movimentar, certo? E não tem como você tratar de forma definitiva uma dor de coluna sem o movimento. As outras coisas fazem parte desse conjunto, mas o principal é o movimento. É o movimento adequado, é o movimento na medida certa, é um alongamento terapêutico para quem tem dor de coluna, tá? Então, assim, Kate, mas abrindo aqui um parênteses rapidinho para eu dar continuidade sobre a cirurgia. Kate, mas eu já faço caminhada. Não é bom caminhada para coluna? É bom. Isso aí é um mito também, viu? Tem lives aqui que eu já fiz falando sobre a caminhada. É bom sim para caminhada. Um pouquinho que você conseguir fazer, caminhe. Mas você fazendo a caminhada, você aumenta o volume aqui do seu disco, você hipertrofia. Estudos comprovam isso, que o impacto não é ruim para sua coluna, que esse impacto da caminhada fortalece esse seu disco, hipertrofia esse seu disco, aumenta o volume do seu disco. Isso é muito bom. Mas se você fizer só caminhada, você não tira o atrito da sua coluna. Você precisa fortalecer também esse músculo. Mas se você fizer só a hidro, Kate, mas eu já faço hidro, eu já faço natação. Ótimo, continue. Mas paralela a isso, você tem que tratar a sua coluna com alongamentos e exercícios específicos para a sua coluna, certo? Foi claro? Vocês estão calados hoje, nem me mandaram uma mensagem, nem me falaram aí de onde vocês são. Só 2 pessoas que me falaram, uma é de Santo André, o outro é do Ceará, ninguém falou aí mais nada. Segunda-feira, jogo do Brasil essa semana, vocês estão parados demais. Vamos lá, continuando. Então, para fechar esse ponto, não é porque você vai fazer uma cirurgia que você não vai mais sentir dor de coluna, certo? E o que é que eu vejo que as pessoas fazem muito errado, né? É acharem que realmente o caso dela é cirúrgico, porque a dor dela é muito forte, né? Kate, mas minha dor é muito forte. Eu digo aqui todo dia, sua dor é forte, porque, olha, essa aqui, corrente elétrica, tá aqui esmagando. Fátima de Fortaleza, amo Fortaleza. Por isso que sua dor é forte, irradia até lá o pé, paralisa você de movimentar, te dá formigamento. Se você não tratar cada vez mais, esse nervo vai ficando apertado e o formigamento continua e daqui a pouco você tá sem força na perna. Porque se o nervo aqui tá bloqueando, esse nervo que envia lá o movimento para os seus membros inferiores, esses daqui, né? Se ele tá aqui sendo bloqueado, daqui a pouco você acaba perdendo a força mesmo da perna. Então, não deixem o seu grau de dor piorar. Pelo amor de Deus, tratem.
E não achem que seu caso é cirúrgico porque a dor é forte. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Possa ser que Maria sinta o nível de dor dela seja 10 e ela, o caso dela não seja cirúrgico. E possa ser que José tenha um nível de dor de coluna 5 e o caso dele realmente seja cirúrgico. Então, o seu nível de dor não tem nada a ver. É caso só com a cirurgia ou não é. Não tem nada a ver, certo? É tirar o atrito da coluna, tá bom? Outro ponto que eu vejo que é errado que as pessoas acometem. Você vai no médico, né? As pessoas acham que o que o médico fala dá como sentença absoluta. Então, se você vai em um médico, ele faz lá seus exames de imagem, já passa lá tudo, você volta para ele, já com seu exame, ele chega, olhe, Fernanda, vamos supor, se você precisa fazer uma cirurgia, só a cirurgia, seu caso é isso, e conta lá. E Fernanda sai lá arrasada do consultório, porque ela vai precisar fazer uma cirurgia de coluna. E aí, o que é que acontece? Aquilo que aquele médico falou, não dê como 100% de certeza absoluta. Não dê, né? Procure outro médico. Aí você vai lá. Por quê? Primeiro ponto errado. Esse médico que falou que para você, seu caso é cirúrgico, primeiro passo que ele tem que ter, ele tem que tentar lhe tratar com tratamentos convencionais, com exercícios, com medicamentos, durante um bom tempo, para depois ele realmente chegar para você, olha, já realmente tentamos de tudo, seu quadro não está progredindo e eu acho que seu caso é cirúrgico. Então, o primeiro passo é que você tem que tentar até o fim, antes de fazer uma cirurgia. E quando eu falo tentar, não é fingir que tá fazendo, não. Né? Tomei o remédio que o médico passou, aí hoje eu fiz um alongamento que Kate ensinou, aí um mês depois eu fiz outro, aí no fim das contas você diz, já tem 1 ano que eu tô tentando. Não é esse tentar que eu tô falando. É tentar de verdade. É se dedicar todos os dias. É fazer o alongamento terapêutico, é tratar a sua coluna como você toma banho e escova os dentes todos os dias. É esse tipo de tentar que eu falo. Não é, fingir que tô tentando, comecei, daqui a pouco a dor passa e você esquece que tem que fazer. É quando a dor volta, você, caramba, deixa eu ir fazer meus alongamentos, que senão vai piorar. Então, não é esse tipo de tentar. É tentar de verdade. Há quanto tempo de verdade você está tentando se livrar dessa dor de coluna? Há quanto tempo, de forma dedicada, você está tentando se livrar da sua dor de coluna? Então, assim, ouvir aqui o que eu tô falando, aprender aqui tudo que eu tô ensinando e não fazer o que eu peço para fazer, não resolve o seu problema. Então, você vai lá no seu médico e seu médico diz, olha, vamos tentar, e você foi lá 6 meses, 8 meses, tentou de verdade, e aí você vê que não melhora, o medicamento não controla, e aí o médico chega para você e diz, eu acho que a gente tem que fazer uma cirurgia, que seu caso é cirúrgico. O que é que você tem que fazer? Ir em outro médico. Vai em outro médico, ouça a opinião de outro médico. A primeira opção desse outro médico tem que ser lhe orientar, lhe instruir a você tentar se livrar dessa dor sem ser com a cirurgia. E aí você vai lá, ele vai te orientar, e aí você vai tentar de novo. E aí eu iria em 3. E aí você vai lá em outro médico. E se os 3 falarem que realmente seu caso é cirúrgico, que você já tentou de verdade, realmente... Aí eu digo, pode acreditar, faça aí sua cirurgia, porque é quase certo de realmente ser. Então, assim, não achem, o primeiro médico que você chegar e lhe falar que você tem que fazer cirurgia, não aceite, tá? Procure outros médicos, faça o tratamento convencional, tente até o final. E se realmente o seu caso for cirúrgico, você tenha certeza que você vai precisar continuar se movimentando, tratando da sua dor de coluna, porque senão você vai sentir dor do mesmo jeito, tá? Então, não, chegou uma mensagem aqui, senão você vai sentir dor de qualquer jeito, certo? Então é isso. Foi no médico, seu caso é cirúrgico, tente, vai em outro, ouviu 3. Aí pronto, você vai sim se submeter à cirurgia. Agora você se submete à cirurgia e você sabe que você, depois do seu pós-operatório, você vai ter que se movimentar, você vai ter que continuar tratando. Porque a sua dor não foi tirada ali com a mão na cirurgia. Foi claro? Me mandem aqui um joinha. Quem entendeu tudo que eu expliquei? Vá lá. Paulo, no final eu leio aí sua mensagem. Certo?
Então é isso aí. É ir no médico, vai em um, vai em outro, vai em outro. Pronto. Eram esses pontos principais que eu queria abordar hoje. Falei de tudo, certo? Ouvir mais de um médico, ouvir vários médicos e realmente tratar com o movimento, certo? Não é porque sua dor é forte que seu caso é cirúrgico, não é porque você fez uma cirurgia que a sua cirurgia vai tirar a sua dor de coluna. O que vai curar a sua dor de coluna é o movimento. O movimento cura. Esse é meu lema. O movimento é que vai curar a sua dor, certo? Tem dias que vai piorar um pouquinho a sua dor. Você faz menos nesse dia. Daqui a pouco você melhora. Você vai e faz um pouquinho mais, certo? Não pode desistir. E aí, Paulo botou aqui, Kate, quando puder, gostaria de saber se o ciático é responsável pela perda de sensibilidade no pé. Sim, com certeza. Eu compartilhei uma imagem semana passada, Paulo, no meus stories, mostrando a região. Deixa eu ver se tá muito aqui. Se tiver aqui nas últimas imagens, eu consigo compartilhar aqui agora. Me dê só um minutinho para eu ver se tá aqui nas minhas últimas imagens, na minha galeria. Tá, pronto. Pronto, Paulo. Essa aí é uma imagem do corpo humano. Esse lado direito aqui é a parte de trás, ó. Você vê ali o bumbum, né? Parte direito é as costas. Não dá pra ver muito lá o pé, eu não consigo diminuir. Caramba. E esse lado esquerdo é a parte da frente, né? Você vê que se lá ó, tem L4, L5, se o seu nervo, vamos supor que o seu nervo esteja sendo comprimido nessa regiãozinha verde. Tá vendo lá? L1, L2, L3, L4. Vamos supor que algum desses pontos o seu nervo esteja lá assim, ó, esmagado. Tá bem assim, ó, e seu nervo tá assim, ó, esmagado. Então, se o seu nervo estiver sendo cutucado, esmagado em alguma dessas regiões aí verde, L2, L1, L2, L3, L4, L4, L5, você pode sentir dor dessa compressão desse nervo, todo esse local que tá em verde. Você vai ver, ó, na lateral do corpo, ali até o joelho, ó. Aí desse lado aqui, do lado esquerdo, você vê ali a imagem. Pega ali no bumbum, pega ali na coxa, do lado e vai. É porque não dá pra ver aqui a imagem, essa compressão vai até lá o pé. Então, sim, a sua dor, seu formigamento, a sua falta de força no seu pé provavelmente é de algum desses nervos na L1, L2, L3, L4, L5 que está sendo comprimido. Enquanto você não descomprimir esse nervo, essa sua dor não vai embora, porque ele está ali, ó, impedindo de enviar corrente elétrica, mensagem elétrica para você conseguir ter seu movimento, certo? Então, assim, Paulo, me mande um direct que eu vou te mandar uma live que eu fiz há umas 2 semanas atrás sobre nervo ciático, que eu explico melhor e de forma mais detalhada, certo? Respondi sua pergunta? Me mande um direct que eu te mando lá a live. Então é isso, dependendo de onde esteja lá comprimindo o seu nervo, você vai sentir a dor do pé. Aí você não pense, que seu caso é cirúrgico por causa dessa dor no pé, certo? Não, trate. Você precisa descomprimir esse nervo. Quando você começar a soltar, ele tá aqui, ó. Há quanto tempo que ele tá aqui sendo esmagado? E essa dor vai piorando. E esse seu quadro vai piorando. E às vezes você não tá sentindo dor, mas você tá sentindo formigamento. E seu pé fica lá formigando e você não entende por quê. A partir do momento que você começa a descomprimir esse nervo, que começa a folgar esse nervo, aí a dor vai diminuindo, essa sua dor no pé começa a subir, né? Ao invés de você sentir lá no pé, você começa a sentir na panturrilha, daqui a pouco você sente no joelho, daqui a pouco essa dor tá lá na sua lombar. Isso é um bom sinal que você está melhorando. Quando você traz a dor para próximo do local, é um bom sinal, é o sinal que o tratamento que você está fazendo está surtindo efeito. E o último sintoma a assumir é o formigamento. Às vezes você consegue tirar essa dor e você precisa de um pouco mais de tempo tratando para esse formigamento sumir, certo? Então, o formigamento é o último sintoma a sumir. A dor vai sumindo, a dor vai sumindo, a dor vai sumindo e o formigamento fica lá e você vai, descomprime esse nervo, faz esse desbloqueio na coluna e aí, à medida que você vai fazendo esse formigamento, a tendência é ele sumindo também, tá?
Pronto, me mande lá um direct que eu te envio aqui a live. Porque a live eu fiz, tem umas 3 semanas do Neurociático que ela tá sem capa. Eu tava sem a capa aqui na hora de salvar e não tá identificada na frente, que é uma live. Olha, Fátima disse que o médico falou que a hérnia dela é para um tratamento clínico, né? E a maioria das pessoas é com tratamento clínico, é o tratamento tradicional, certo? É com tratamento tradicional que você... Fátima falando, só que eu estou percebendo que eu estou conseguindo destravar. Pouco lenta, entendo porque são muitos anos. Exatamente. Não tem nenhum milagre, não tenho nenhum pozinho aqui de milagre, né? Então assim, mas o caminho é o movimento. Certo? Alguém mais tem alguma pergunta? Vou dar aqui as considerações finais aqui da nossa live. Nosso evento é próxima semana, segunda, quarta e sexta. Aula 1 segunda, aula 2 quarta, aula 3 sexta. Só terá acesso o link dessas aulas. Essas aulas são gravadas, você vai ter alguns dias para assistir. Então, na segunda-feira, tem a live 1 do evento Semana Sem Dor de Coluna. Na terça-feira, a gente vem aqui com a live pra gente tirar as dúvidas da primeira aula. Então, vou estar aqui revisando a primeira aula e tirando as dúvidas. Na quarta-feira, na próxima semana, né? Na quarta-feira, vamos disponibilizar a aula 2. Você vai ter lá o link da aula 2 para você assistir. Na quarta, na quinta, a gente vem aqui, vamos fazer uma live, tirar as dúvidas da aula 2. Na sexta, tem a live, a aula 3. Aí no sábado, a gente volta aqui para tirar as dúvidas, todas as dúvidas que ficaram da aula 3, certo? E para você participar desse evento, deixa eu falar o tema das aulas. Na aula 1 do evento da Semana Sem Dor de Coluna, nós vamos falar o que é e para quem é o tratamento de dor de coluna em casa. Você vai aprender o que atrapalha você de se livrar das dores de coluna. E são esses pontos que eu vou abordar na aula 1 que você precisa evitar a qualquer custo para você realmente conseguir se livrar das suas dores de coluna. Na aula 2, que será disponibilizada na outra quarta, né? Acho que é dia 30 de novembro. Nós vamos falar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna. Você não precisa de equipamentos, independente da sua idade, independente do seu diagnóstico e mesmo que a sua dor seja muito forte, certo? Nessa aula 2, você vai descobrir os segredos para se livrar das dores de coluna em casa, sem remédio, sem cirurgia, tá? E na aula 3, eu vou te explicar como é que você vai se livrar de forma definitiva da coluna, das dores de coluna, independente do seu nível de dor, tá? Esses são os temas da próxima aula. Se você ainda não se inscreveu no evento, o link vai estar aqui no meu perfil azul. Você clica nesse link, entra lá no nosso grupo do WhatsApp e lá no grupo do WhatsApp eu e minha equipe iremos passar todas as informações do evento, certo? Não deixem de entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que nós vamos passar as informações do evento, tá bom? Se você estiver me assistindo aqui pelo Facebook, a galera do Facebook aqui é bem engajada, o link vai estar aqui no meu perfil. Se você estiver me assistindo pelo meu YouTube, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo. Todas as lives estão salvas aqui no meu perfil, na playlist e no Facebook e também lá no YouTube, certo? Você pode assistir aula 1, aula 2, aula 3, todos esses temas que são abordados nessas lives de aquecimento é para preparar vocês para chegar lá no evento e entender melhor toda a minha metodologia, a minha forma de tratar dor de coluna. Cido, é normal o ciático doer o dia todo, eu acho que ele quis dizer. Tem pessoas que acabam sentindo a dor ali quando acorda, né? Mas é normal você sentir ele doer sim, porque como eu disse, ele tá ali, ó, sendo apertado. E ele ali, o fato dele estar sendo cutucado, ele vai, ó, é uma correntezinha elétrica, ele vai passando esse atrito por onde ele pode chegar, que é até lá o pé, tá? Então, é normal, sim, você sentir essa dor, sim. Cido, me mande o direct, que eu vou te mandar um exercício, certo? E Paulo também, acho que foi Paulo que falou aí do neurociático. Nessa live que eu fiz a semana retrasada, eu mostrei um alongamento muito bom para quem tem essa compressão no nervo ciático. E me mandei um direct que eu vou mandar
o primeiro exercício do protocolo que eu uso no meu método DC0 com os meus alunos, que é para desbloquear a coluna. Me mande o direct que eu vou te mandar esse exercício, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Compartilhem essa live, convidem a amiga para participar. Não deixem as pessoas viverem uma vida inteira achando que é o remédio que vai tratar do dela, porque não vai, tá? Então, vamos compartilhar essas informações, vamos compartilhar esse conhecimento, fazer com que essa live chegue a outras pessoas, que outras pessoas possam, de repente, não fazer uma cirurgia de coluna achando que vai resolver o caso dela de dor, que a maioria das vezes não resolve. Então, as pessoas, às vezes, têm um diagnóstico errado, se submetem a uma cirurgia, gastam uma porrada de dinheiro, passa por todos os transtornos e riscos de uma cirurgia, sendo que muitas vezes essa pessoa não estava realmente num quadro cirúrgico, tá? Então vamos compartilhar essas informações, eu ajudo vocês e a gente passa essa informação para mais e mais pessoas. Lucy Brito. Lucy, eu também tenho Brito, viu? Meu nome é Kate Brito. Brito é da minha família, é de minha mãe. E eu adoro Brito, Brito dos Reis. O que fazer quando está doendo muito a hérnia de disco cervical? Lucy, tem algumas... Primeiro, você tá com a dor, você tem uma hérnia de disco na cervical, né? Você sente essa dor, primeiro você tem que ter a consciência que você tem que tratar a sua coluna inteira. Se você ficar fazendo uns alongamentozinhos aqui, e sua coluna por baixo estiver cheia de atrito, essa sua dor na sua cervical não vai ser curada de forma definitiva. Então, a minha metodologia você não tem, eu só vou tratar aqui. Não, não existe isso. Você precisa tratar a sua coluna inteira. Esse é o primeiro ponto, tá? No meu YouTube tem várias aulas práticas, aula inteira. E o primeiro passo é o seguinte, você tem que ter a consciência que você precisa tratar a sua coluna inteira, que você tem lá uma hérnia lá na cervical, né? Você tem lá aqui no pescoço, né? Aí vai te bloquear aqui os movimentos do braço, dá formigamento nas mãos, enfim. Você tem que tratar a coluna inteira. Segundo, procure no meu YouTube os exercícios que eu falo para soltar a mandíbula. Tem vários exercícios que eu ensino você a soltar a mandíbula, essa tensão nessa musculatura, encurta aqui seu pescoço, deixa seus ombros tensos e esse atrito vai sendo espalhado pro seu corpo inteiro. Então, faça os exercícios que eu disponibilizo lá de soltar a mandíbula. E dentro dessas aulas, tem vários exercícios para você alongar essa sua cervical, tá? Então, assim, tem vários exercícios lá que podem te ajudar, certo? E qualquer coisa pode me mandar a mensagem que eu te ajudo melhor. Fátima falando. Fátima, exatamente. Esse exercício que eu vou mandar aí pra. Acho que foi Lúcio, ou foi. Não sei mais, esqueci o nome. Pra Paulo e Cido, né? É exatamente o primeiro exercício que Fátima tá fazendo agora. É o primeiro exercício de um dos protocolos do meu método DC0. É isso. Muito obrigada. A live estará salva. Se você chegou aqui do meio pro final, volte lá, assista ela do começo, que tem muita informação bacana pra você. Certo? Amanhã, amanhã teremos live aqui, 11 horas da manhã. E amanhã... deixa eu ver. Sim, o tema da live de amanhã é como se exercitar sem ter medo de piorar a sua dor de coluna, certo? Se você é essa pessoa que fica com medo de se movimentar, com medo de sentir aquela dor novamente, com medo que sua coluna trave novamente, se você acha que o melhor caminho para você é ficar de repouso, é não se movimentar, venha assistir a live de amanhã, certo? Que eu vou tirar o seu medo. Beijão, bom dia, um dia abençoado para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada pela presença aqui de cada um.